Diferente do que muitos pensavam, Fernando Diniz convocou a seleção brasileira pela primeira vez como técnico interino, pelo menos até então, a possível chegada do Carlo Ancelotti, o que era esperado ter grandes novidades, ter um ou outro nome a mais do Fluminense, até mais jogadores do Botafogo. Agora eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou? Gostou ou não dessa lista do Fernando Diniz para os 2 primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo 2026? Vamos começar aqui pelos goleiros. Foram o Alisson, do Liverpool, todo mundo já imaginava que estaria. O Ederson, do Manchester City. Eu acredito que nessa linha aí do Fernando Diniz, quem deva ser o titular é o Ederson. O Everton, do Palmeiras, ele não foi chamado. Acredito, assim, ele merece, ele é um baita goleiro, merecia estar na seleção brasileira, mas a idade dele já é avançada e eu acredito também que essa terceira vaga, terceiro goleiro, deveria sim ser de um goleiro mais jovem, que poderia ser o do Botafogo, o Lucas Perry, mas que quem na verdade foi convocado foi o goleiro Bento do Atlético Paranaense, que já vem até mais tempo fazendo grandes partidas pelo Campeonato Brasileiro, até mesmo ano passado, e o Lucas Perry esse ano que vem aparecendo no Botafogo. Para mim, qualquer um dos dois que viesse, Bento ou Lucas Perry, a seleção brasileira estaria muito bem servida como terceiro goleiro, que para mim também Alisson e Ederson são os melhores goleiros do mundo na atualidade do Brasil, mas para mim o Ederson deve ser o titular da seleção brasileira, como o Alisson já teve 2 oportunidades. Eu, na verdade, nem levaria o Alisson mais para a seleção brasileira. E o Bento, sim, uma grande convocação como terceiro goleiro. Laterais, a gente tem o Danilo, da Juventus, não é novidade para ninguém. O Wanderson, do Mônaco, mais uma vez sendo chamado. O Caio Henrique, também do Mônaco. E o Renan Lodge, do Nottingham. Esses laterais, talvez poderia estar o jogador do Flamengo, Ailton Lucas, talvez poderia estar aparecendo aí, voltando de contusão, mas a primeira vez o do Atlético Mineiro, Guilherme Arana, mas como ele não teve uma regularidade ainda na sua volta, acho que não é o momento ainda dele voltar, então acho que são esses mesmos. Zagueiros, o Ibanez, do Al-Ahly, da Arábia Saudita, Gabriel Magalhães, do Arsenal, o Nino, do Fluminense, parecendo aí o primeiro jogador do Fluminense, e o Marquinhos, do PSG. O Éder Militão, do Real Madrid, está machucado, tá vindo de lesão, então não seria chamado mesmo. O Nino já tinha sido chamado pelo Ramon, então não é porque ele é do Fluminense que o Fernando Diniz o chamou. Então esses 4, muito bem. Eu acho que o Bremer deveria estar nessa convocação. O Bremer foi na última Copa do Mundo, eu acho que deveria ser um dos convocados do Fernando Diniz, sim. A lista dele não mudou muito, você vai perceber ali. No meio campo, outro jogador do Fluminense, André do Fluminense. Ah, mas o Fernando Diniz está chamando outro jogador do Fluminense. O André já vinha sendo chamado pelos técnicos anteriores. Estava na última lista, não é porque o Fernando Diniz é o seu treinador, mas sim ele tem jogado um grande futebol. Para isso, Bruno Guimarães, do Newcastle, baita jogador, com certeza merece estar ali. O Joeliton, que é um jogador grandão, jogou nos últimos amistosos, ele já foi até atacante, está jogando bem, foi bem nos amistosos, nos jogos que fez ali com o Ramon Menezes. Tem o Casimiro, do Manchester United, o Veiga, do Palmeiras, mais um brasileiro de time brasileiro, mais um de time brasileiro. Muitos esperavam que poderia aparecer o Ganso, por estar jogando um bom futebol no Fluminense, mas o Ganso não, gente? O Ganso já passou, o Ganso jogou só na época com o Neymar no Santos, nunca foi craque, não sei se ele é craque, mas é um bom jogador, mas não foi chamado. Concordo também que não deveria chamar. O Fernando Diniz não chamou mais jogadores ali do Fluminense, nem do Botafogo. Faltou nesse meio de campo também o Lucas Paquetá. Para quem não viu, o Lucas Paquetá, ele está sendo investigado por um esquema de manipulação de um jogo. Ele estava até para ser negociado com o Manchester City,
mas isso está bloqueado. Não sabemos se o Lucas Paquetá vai se transferir, e agora vai caber investigações e tudo, mas ele nem foi chamado pelo técnico Fernando Diniz. Eu também acho o momento dele ficar de fora, até a gente saber o que realmente está acontecendo. E os atacantes, o Antony, do Manchester United, Martinelli, do Arsenal, dois jogadores que jogam pela ponta, que já vinham sendo convocados. Tem o Matheus Cunha, que é um 9, né, um finalizador mesmo, do Wolverhampton, que acho que não foi convocado pelo Ramon na última convocação. O Pedro do Flamengo, que vinha sido chamado nas últimas, não foi chamado dessa vez, diante de tudo que está passando também no Flamengo, não está vivendo uma grande fase. E o Cunha é um jogador 9, um 9 de ofício, não tanto igual o Pedro, mas é um 9 que joga lá para empurrar a bola para a rede, mas o Pedro não foi chamado. A gente tem o Neymar, do Al Hilal, agora na Arábia Saudita, né? Mas o que, né? Espero que ele possa manter um alto nível e jogar de alto nível também na seleção brasileira, porque nós vamos enfrentar grandes clubes da Europa. O Neymar já vai para os seus 32 anos. Tem o Vini Júnior, do Real Madrid, esse sim é uma das nossas grandes esperanças para a próxima Copa de 2026. Está jogando muito, ele não está entre os 10 melhores da FIFA, eu acho que de forma errada, eu acho que ele tinha que estar entre os 3 para brigar pelo melhor do mundo do ano, mas vai entender. E temos também do Real Madrid, o Rodrigo, outro atacante, merecidamente tem que estar na seleção brasileira. Temos ali para finalizar o Richarlison, do Tottenham. Richarlison, que é o atacante da seleção brasileira, que não faz gols no Brasil, pelo menos em Copas do Mundo. O Richarlison está a desejar, só fez ali na primeira partida da última Copa do Mundo, jogou uma outra Copa inteira, fez gols, né, na última, na anterior não. O Gabriel Jesus também não vem sendo chamado. Eu acho que o ataque vai ser talvez Neymar, Vini Júnior, Rodrigo e Richarlison, quarteto ali, talvez com Bruno Guimarães, Joelton e Casemiro no meio. A defesa deve ser Ederson no gol. Acho que o Danilo e o Renan Lodge, e a zaga deve ser o Ibanez e o Marquinhos do PSG. A seleção brasileira é apenas o primeiro jogo, é a primeira convocação apenas do Fernando Diniz. Pelo que se sabe, ele vai ser um auxiliar do Carlo Ancelotti, caso realmente o Carlo Ancelotti venha. Tudo indica que realmente o Carlo Ancelotti está vindo para a seleção brasileira em 2024. E você, o que achou da convocação da seleção brasileira? Acha que deveria ter mais jogadores de times brasileiros? Você acha que deveria vir mais jogadores do Fluminense? Acha que deveria vir mais jogadores do líder Botafogo? Ou quem está nessa lista que você acha que de forma alguma merecia estar nessa convocação? Ou quem da Europa também deveria estar nessa convocação e não está? Deixa aqui embaixo a sua opinião, isso é muito importante para o nosso canal. Aqui o Emerich, valeu galera e aquele abraço.